depois de 2 semanas sem episódios novos, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Conexão Integra, o podcast aqui da Clínica Integra, criado para te ajudar a refletir mais sobre você mesmo e refletir sobre saúde mental. Aqui você vai encontrar reflexão, acolhimento e autoconhecimento. Eu sou a Sara e nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre emagrecimento sustentável. Como alcançar os seus objetivos sem comprometer a sua saúde emocional. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a nossa nutricionista, a Kimberly. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Kimberly. Olá, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Kimberly, uma coisa que a gente frequentemente escuta das pessoas, eu mesma escuto, assim, pessoa que opta por passar por um processo de emagrecimento, o quanto é difícil, o quanto é sofrido, o quanto algumas pessoas transformam isso em algo muito pesado, né? De se restringir de comer, ou o quanto é difícil deixar de comer alguma coisa. Mas o processo de emagrecimento, ele não precisa ser esse sofrimento todo, né? Sim, exatamente. Quando a gente começa a falar em emagrecimento, muitas pessoas têm essa ideia de que para emagrecer precisa deixar de comer, fazer uma restrição calórica muito grande. E na verdade não é assim. Você consegue sim emagrecer de uma forma saudável, que é o primordial, né? Uma maneira prazerosa e claro que a gente precisa muito que seja de uma forma sustentável, né? Conseguir sustentar esse emagrecimento. Exatamente. E às vezes a grande dificuldade é justamente porque a pessoa se coloca numa dieta que ela não vai conseguir manter. Exatamente. É a tal das famosas dietas da moda, dietas restritivas, né? E se a gente for analisar a base dessas dietas da moda, é algo muito restrito. Então, a pessoa não consegue sustentar esse emagrecimento por muito tempo, né? Por conta que é impossível. E aí a pessoa vê a tal da Virgínia comendo 20 ovos. Oh, meu Deus. E aí ela acha que ela também pode comer 20 ovos. Isso prejudica muito. Bem assim. Cada pessoa tem uma necessidade, um gasto calórico totalmente diferente. A minha alimentação não vai funcionar para você. E assim por diante. E como que o fato de a minha saúde emocional, né, o meu bem-estar, aquele momento emocional que eu estou na minha vida, como que isso interfere, Kimberly, na minha adesão a essa reeducação alimentar, ou como que isso interfere no processo de emagrecimento mesmo? Então, a saúde mental ela pode tanto ajudar como dificultar o emagrecimento, né? Então, se a gente tem ali uma pessoa que tem ansiedade, é estressada, ela vai descontar as emoções dela ali na comida e pode gerar um quadro de compulsão alimentar que com certeza vai afetar não só a saúde mental da pessoa, mas também ali o emagrecimento. Então, o ideal sempre é procurar observar a alimentação, né? Procurar ajuda de profissionais para auxiliar no processo de emagrecimento, na mudança de hábito, e é muito importante. A ansiedade gera a tal da fome emocional. E fome emocional, né? Que você não está comendo por uma necessidade fisiológica. Você está comendo porque seu cérebro está lá pedindo prazer. Comendo as emoções, né? Eu faço muito isso. Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu percebo o meu quadro de ansiedade quando eu me vejo comendo. Eu vou muito pro açúcar. Então, quando eu percebo que eu tô comendo muito doce, e às vezes, Kimberly, eu tô comendo e nem tô sentindo o gosto do que eu tô comendo. Exatamente. E aí eu falo, você não está nem saboreando esse alimento, é só o fato de você comer. E muitas das vezes, pelo fato que estou muito ansiosa, vou descontar um doce que no seu caso é aquilo que vai te confortar naquele momento. E dependendo, se você está muito ansiosa, você vai acabar comendo em grandes quantidades e não vai sentir, né? E aí onde a gente para observar, nossa, não estou comendo porque estou com vontade. Realmente a fome emocional chegando por ali. Não vou demonizar aqui as comfort foods. A gente tem umas comidinhas ali que traz um confortinho pra gente. É importante. Né? É importante a gente ter a comidinha do conforto, mas eu acredito que o problema vai estar no excesso daquilo que eu vou comer e eu repetir isso
Muitas vezes. Isso que é muito importante. E ainda mais se eu estou dentro de um processo que eu quero perder peso. Exatamente. Porque daí vem a culpa. A frustração, né? E não existe nenhum alimento vilão no processo de emagrecimento. E nós vemos muito por aí, muitas pessoas falando, exemplo, nossa, o pão engorda. Não engorda. Isso vai depender da quantidade daquele alimento, né? Então, com certeza, uma vez ao dia, você consegue encaixar o seu pãozinho. Não é um pão que vai engordar, é 5 pães que vão engordar. Isso, o excesso. É o excesso. Comer em grandes quantidades. E aí, essa situação da pessoa entrou num processo de emagrecimento, tá ali numa crise de ansiedade, comeu mais do que deveria, sentiu culpa, faz com que ela, às vezes, pare o processo dela, né? Agora que eu comi muito doce, já perdi tudo que eu fiz, não vou mais continuar e abandono o processo de emagrecimento. E qual que é a consequência da pessoa começar e parar, começar de novo e parar de novo esse processo? Nós temos aquele chamado efeito sanfona, né? Que é quando a pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, isso se dá muito quando a gente para uma dieta drasticamente ou entre naquelas dietas restritivas ou as dietas da moda, ocorre essa oscilação entre ganhar e perder peso. E isso interfere muito no nosso metabolismo, porque quando você retornar a querer emagrecer novamente, o emagrecimento vai se tornar mais difícil. Tem o efeito rebote, o reganho de peso, tá? Tem ali alterações também no nosso sistema hormonal, né? Nós temos ali um hormônio da fome, que é chamado grelina. E aí acontece por conta dessas oscilações, aumenta, ou seja, você vai aumentar a sua ingestão calórica por conta disso, de começar uma dieta e parar. Tá? Então, o ideal é que a pessoa receba uma dieta que seja equilibrada. É possível você fazer esse processo de forma equilibrada, né? Uma reeducação alimentar. Eu acho que o termo não é nem dieta, né? Seria reeducação alimentar. Toda dieta tem data de início e fim, né? Então, reeducação alimentar seria o ideal para o processo de emagrecimento, porque você vai comer de tudo, porém nas quantidades adequadas, não vai ser algo sofrido, né, para você, né, deixar de comer aquela comida que te conforta, que você lembra de alguém no momento familiar, tudo é questão de saber quantidade, né. E a reeducação alimentar, ela vai proporcionar que a gente mude a nossa relação com a comida, né, entendendo que a comida não é o vilão. Porque às vezes a gente vilanizar a comida é algo que foi até aprendido, né? Sim, bem de infância, né? E é por isso que você trabalhar a sua saúde mental junto com o processo de emagrecimento é importante, né? Por exemplo, uma criança que os pais colocavam na mesa e falavam, você só vai sair da mesa depois que você comer tudo, sem respeitar o limite de saciedade dessa criança e faz aquela criança comer o prato inteiro, mesmo que ela já está satisfeita. Ela vai se transformar num adulto que vai continuar repetindo esse padrão, ou seja, vai ser aquele adulto que vai comer até não aguentar mais. Você geralmente acompanha esse tipo de caso na sua clínica? Infelizmente, na prática clínica, eu recebo muitos pacientes que trazem esse relato, né, que foi criado dessa forma, de que precisava comer tudo aquilo que estava sendo servido e que atualmente persiste dessa forma. E aí a pessoa, ela só para de comer quando realmente começa a se sentir mal, né, estufado. Isso atrapalha também no processo de emagrecimento, porque ele acaba comendo muito mais do que deveria, né. O que caracteriza até uma compulsão alimentar. E aí, um caso de compulsão, um transtorno alimentar, o quanto que é importante, Kimberly, a gente trazer a psicologia nesse momento, né? E trabalhar tanto a nutricionista como o psicólogo para atingir o objetivo desse paciente, né? Sim, a união entre nutrição e psicologia vai auxiliar com que o paciente atinja o objetivo dele, tenha ótimos resultados, porque a gente não tem que cuidar só do nosso físico, mas também é muito importante cuidar da nossa saúde mental. É primordial. Então a nutrição vem para ajudar ali na questão das vitaminas, minerais essenciais ali para o paciente. E a psicologia vem ali para ajudar a entender melhor a relação da comida, né?
Ajudar também no controle da fome emocional, entender melhor o que está acontecendo. Saber o que está por trás disso, né? Exatamente, a causa, né, daquela compulsão alimentar, daquela fome emocional. Então, é um trabalho em equipe que sim, é necessário, é importante, principalmente para alcançar melhores resultados. E não tem como a gente deixar de falar o impacto que a rede social vai ter nisso, né? É muito difícil, eu acho que em todos os episódios que eu gravei do podcast, a gente sempre traz a questão do quanto a rede social e a percepção que a gente tem da nossa imagem vai interferir nesse processo. Sim, a gente abre aí, principalmente o Instagram, nós vemos blogueiras, famosos, né? Com corpos lindos, maravilhosos, cada vez mais a gente busca por aquilo, então a gente se compara cada vez mais. E a comparação leva à frustração, por quê? Exemplo, como você citou a Virgínia, ela tem uma rotina totalmente diferente da nossa, totalmente, então é muito difícil. Não só a rotina, os acessos, estético, né? Tudo que ela tem, né? Pra ter o corpo que ela tem. Tudo. Então, assim, é totalmente diferente. E, infelizmente, muitas pessoas se comparam, né? Então, a gente tem que saber analisar o contexto. A gente precisa olhar para nós mesmos com mais amor, mais carinho. Ter paciência. Ter paciência com a gente mesmo. Porque é muito importante. E não se comparar. Porque, realmente, a comparação leva à frustração, né? E como essa questão de você não se comparar é importante, porque, gente, é muito diferente o biotipo mesmo das outras pessoas. E não adianta você achar que o que a sua colega tá fazendo vai servir para você. Porque às vezes ela tem um metabolismo mais acelerado e o seu metabolismo é mais lento. Então é um manejo totalmente diferente. Né? A minha amiga começou a fazer a dieta, mas ela já perdeu tantos quilos e eu não perdi a mesma coisa. Isso influencia diretamente na percepção do seu próprio resultado. Você vai achar que os seus resultados não são bons, quando na verdade está dentro daquilo que o seu corpo pode responder. Né? Exatamente, tem que saber respeitar o momento, ter constância, porque esse tipo de pensamento, a comparação, ela vai levar com que você desista do processo de emagrecimento ou até mesmo fazer coisas que vai prejudicar a sua saúde, né? Deixar de comer alimentos essenciais ou entrar até mesmo numa dieta restritiva, né? E como você disse, cada um tem o seu biotipo e tem que saber respeitar. Exatamente. E como, assim, quando você está atendendo um paciente, Kimberly, quais são os sinais que ele vai trazer que você começa a perceber que talvez o processo de emagrecimento está afetando muito a saúde emocional desse paciente? Quando a gente começa a observar que o paciente está com medo de comer, fica contando calorias, fica preocupado, uma preocupação muito excessiva com algum alimento específico, né? Então, quando a gente começa a observar que ele está tendo uma distorção de imagem, ou seja, ele se olha no espelho, se vê de uma forma totalmente diferente como as pessoas o veem, né? Fora que também tem aí irritabilidade, ansiedade, né? Que a gente consegue observar no paciente, onde a gente identifica que esse emagrecimento excessivo está causando. E aí geralmente você encaminha esse paciente? Sim, é ideal encaminhar para o psicólogo, né? Para fazer uma terapia, um tratamento, né? Uma equipe ali para auxiliar o paciente. Kimberly, então assim, para a pessoa que quer entrar nesse processo, que entendeu que precisa, que não está satisfeito, né, com a sua imagem, escolheu entrar num processo de emagrecimento. Como que ela pode estipular essas metas dela, sabe? Como que você orienta e como que você faz esse caminho para a pessoa conseguir ser sustentável nesse objetivo dela? Sim. Primeiramente de tudo, a gente tem que trabalhar com metas atingíveis. Exemplo, se você tem uma meta de perder 10 quilos, né, durante o processo de emagrecimento, é impossível, de uma maneira saudável, você perder esses 10 quilos em um mês. Tem gente que chega assim, falando que quer perder 10 quilos, e até daqui para... É assim? Sim, muitas pessoas chegam com essa ideia. Então, eu tenho todo o trabalho de explicar que não é assim que acontece, emagrecimento, que ele precisa ser duradouro, né? Como eu falei, emagrecimento para ser duradouro, para a gente conseguir segui-lo, precisa ser uma reeducação alimentar.
Se você quer perder os 10 quilos, não tem problema. Você vai perder. Mas vamos 2 quilos por mês? 3? Porque dessa forma você vai respeitar o processo de emagrecimento, a sua alimentação e vai comemorar as pequenas evoluções que tem também nesse processo. É super importante, né? Você comemorar as pequenas vitórias. É muito importante. Não só deixar para comemorar quando chegar aos 10 quilos, mas ir comemorando mês a mês, né? Porque temos que observar também que não é só perda de peso, que temos que contabilizar. Isso é importante. Se você consegue ingerir mais água, frutas e legumes, está fazendo atividade física, dormindo melhor, meu intestino melhorou, isso é uma evolução que a gente precisa contabilizar também. E não ficar presa somente no peso da balança. Porque daí o emagrecimento ele vai ser uma consequência. Né? Você vai cuidar da sua saúde, vai ser uma pessoa mais saudável, como consequência, perde peso. E o tanto de coisa que vai melhorar, como você falou, o sono fica regulado, o intestino fica regulado. Também, né? A autoestima melhora. Exato. É um combo perfeito. É um combo. E aí sempre também comemorar essas pequenas evoluções. Então sempre trabalhem com metas atingíveis, tá? Realistas, que vocês vão conseguir alcançar. Independente se você perder 1 quilo este mês, meio quilo, verifica. Nossa, tô mais disposta, estou bebendo mais água. Isso já é uma ótima evolução, é um ótimo caminho. E mesmo, Kimberly, se, por exemplo, numa consulta a pessoa viu que perdeu peso, na consulta seguinte, vamos supor que ela teve um reganho de peso. Isso não é o fim do mundo. Não. Isso faz parte do processo. É o processo da mudança de hábito, o processo de mudança alimentar. Então eu costumo falar que o emagrecimento é como se fosse uma montanha-russa. Sobe, desce. O importante sempre é a constância. Tem muitas pessoas que chegam e falam, Nutri, exagerei ontem, esse final de semana. E quando isso acontece, não se sinta frustrado ou culpado, tá? Porque isso sabota muito o emagrecimento nosso mental. Porque quando você sente uma culpa, passei um final de semana que eu comi muito, e aí eu tô culpada, eu vou querer me punir. Sim, deixar de comer. Vou deixar de comer. E não é interessante. Não é interessante. Quando acontecer isso, pensa no dia seguinte. O dia seguinte é um novo dia. Tenta fazer uma rotina mais saudável, voltar para a atividade física, uma alimentação saudável. Não se puna, né? Porque muitas pessoas querem ficar sem comer, querem se matar na academia. E não é interessante. Não vai resolver. Não é saudável. Não é saudável. Não é. E aí sim, a jornada do emagrecimento vai ser sofrida. Sim. Né? E não precisa ser, né? Ela não precisa. O processo de reeducação alimentar, ele pode ser prazeroso, aliás, ele tem que ser prazeroso. Ele vai trazer pra gente saúde. Benefícios. Benefícios, isso mesmo. E Kimberly, pra quem tá pensando em iniciar esse processo de emagrecimento, que tá pensando em procurar uma nutricionista, que conselho que você poderia deixar para essa pessoa? O primeiro passo é procurar ajuda de um nutricionista para vocês entenderem, para ele entender melhor como está se passando a sua rotina, né, alimentar, para estipular a quantidade de calorias que você precisa ingerir, né, para atingir o objetivo de emagrecimento. Pontuar ali as metas que você pode atingir, né, durante todo o processo, e entender melhor em relação à comida, prevenir doenças crônicas não transmissíveis através da alimentação. Então é muito importante. Isso é muito importante. E se você está passando por esse momento, a Clínica Integra está aqui disponível para te ajudar, a nutricionista Kimberly está aqui disponível para te ajudar. A gente tem uma equipe de psicólogos que podem te acompanhar nesse processo, para que ele seja um processo leve, prazeroso e tranquilo de ser passado, né? Que isso não te gere nenhum sofrimento emocional. A sua saúde mental tem que ser a sua prioridade. E se você está sentindo que precisa de ajuda, só entrar em contato aqui com a gente, né, Kimberly? Sim, com certeza vai ser um prazer, né? E eu vou mostrar para você que é possível sim emagrecer com saúde, comendo de tudo. E vou te ensinar a quantidade exata de cada alimento que você pode comer. Exatamente, é isso aí. O autoconhecimento é uma jornada e a gente está aqui para te ajudar nesse processo. Agradeço por você acompanhar a gente nesse episódio. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, vou pedir para você compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir sobre isso. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo episódio. Até
Até logo, pessoal. Tchau, tchau.